Olá a todos, amigos do Centro Espírita Seara de Luz e todos aqueles que estão visitando o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, todos abençoados. Que o Mestre Jesus continue a iluminar as nossas vidas, a nossa mente, que ela possa estar sempre aberta para adquirir e captar novos conhecimentos e que esses conhecimentos nos ajudem, nos auxiliem e facilite o nosso caminho. Hoje vamos refletir um pouco sobre um tema que consta neste livro, talvez conhecido por alguns, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, originalmente O Problema do Ser e do Destino. Esse grande defensor e divulgador da doutrina espírita, que deixou muitos acréscimos, principalmente no aspecto filosófico. Então vamos estudar um pouco e refletir sobre o tema justiça e responsabilidade, que fala também sobre o problema do mal, que está no capítulo 18 deste livro. Essa obra, O Problema do Ser e do Destino, na sua primeira parte, ela fala desde o pensamento, a personalidade integral, porque somos espíritos imortais. Na sua segunda parte, ela fala sobre o problema do destino, porque não sabemos para onde vamos. E Leon Denis vai nos esclarecer, vai explicar, dizendo que somos criadores do nosso destino, pelo uso da nossa liberdade e pelo uso das potências da alma, onde fala da vontade, que é a nossa principal potência. Fala da liberdade, do pensamento, do amor e da dor. Então, nesse capítulo, Justiça e Responsabilidade, ele fala sobre a lei da reencarnação, que bem compreendida e bem sentida, ela é instrumento sublime de extinção do mal, de promoção da ordem social, da justiça e progresso, principalmente nesses tempos de transição, tendo em vista a solidariedade existente entre todos os seres, nessa estreita relação de causa e efeito. Resumidamente, o capítulo traz essa mensagem. E ele, tão poeticamente, vamos dizer assim, ele inicia o texto falando sobre a lei do renascimento. Essa lei que rege a vida universal, e ele faz comparações com as estações do ano, onde ele diz que o inverno é o som das coisas, a primavera é o acordar. Ele fala da alternância dos dias com a noite e as transformações que acontecem na vida dos animais e nas plantas. O homem não poderia ficar fora desta lei, porque existe uma lei que harmoniza o universo, que faz que tudo sirva, que tudo se candeie na natureza, e tudo que tem vivido reviverá em outras formas, para evoluir e aperfeiçoar-se. Ou seja, a natureza não dá a morte, senão para dar a vida. Outro ponto também que ele traz é sobre a sucessão das existências. A reencarnação que fundamenta-se na justiça de Deus e na revelação dos Espíritos. Reencarnação, que é um termo e é um tema tão conhecido por nós espíritas, onde expressa a justiça e a misericórdia divina, que não condena o infrator, não castiga, mas concede ao espírito a oportunidade de corrigir os erros. Os erros cometidos devido à própria ignorância, de não ter sabido medir as consequências das próprias ações, por ter magoado, por ter prejudicado as pessoas. Então, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência, a consciência ocupada perante
essas leis sábias e amorosas que governam o universo. E ninguém está livre dela. Então falamos muito de justiça. Será que essa justiça que Leon Denis traz no texto, essa justiça divina, ela se assemelha um pouco a essa justiça que entendemos, com essa justiça que estamos pedindo, né, que aconteça, essa justiça que nós achamos que merecemos? No conceito de justiça se diz que essa particularidade do que é justo e correto é a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o direito que lhe pertence. E essa justiça deve buscar a igualdade entre todos. Será que é essa justiça que nós queremos? É essa justiça que buscamos, mas não é justiça que somente nos favoreça, mas que favoreça também ao outro? Quando rogamos por justiça para com os equívocos dos nossos irmãos, medimos pela mesma régua que gostaria que medirmos os nossos erros, os nossos equívocos? Ou quando pedimos pela justiça, clamamos por justiça, não estamos querendo pedir a vingança? Temos que ter muito cuidado com isso. Então, a justiça é a busca de igualdade entre todos. Ou seja, é o mesmo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. É um termo muito importante, de muita relevância. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre a justiça das aflições. E onde ele diz que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Kardec trouxe isso. Então, essa justiça não seria dar ao Espírito, nos dar a possibilidade de aprimoramento em situações diversas e experiências múltiplas? Não seria aí uma justa busca por justiça? Então, vamos compreender um pouquinho do que Leon Denis quis trazer para a gente. Então, para que se tenha compreensão de que todas as nossas aflições têm uma causa justa, temos que ter a compreensão que ela deriva de uma justiça divina. Então, isso exige de nós paciência, resignação e nos auxiliam também a aliviar, né? Nos aliviar nas nossas provas e reservam satisfações futuras, né? No nosso porvir. Jesus diz na pregação das bem-aventuranças que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não quis dizer que seríamos felizes por ficar sofrendo ou chorando a vida inteira, mas para que pudéssemos lidar com toda e qualquer situação, confiantes que tudo tem uma razão de ser. Sendo assim, queridos, não dá mais para ficarmos revoltados ou desesperados, pois se continuarmos agindo dessa forma, jamais iremos ter a paz interior que ele tanto pregava. Nossa vida pode ser comparada a um iceberg, cuja ponta, que está fora da água, representa o nosso presente. A parte que fica embaixo e não vemos, representa aquele passado esquecido, pois não suportaríamos a vergonha de ver os erros que cometemos anteriormente, os rancores, os ódios e os remorsos, que seriam assim uma barreira para a nossa evolução. Então, desta forma, a convivência social estaria comprometida, pois não suportaríamos conviver com pessoas que nos magoaram
em determinados momentos da nossa existência, ou que teríamos feito a mesma coisa com elas. Não é verdade? Então, ser bem-aventurados significa ser feliz. Então, se pensarmos que a vida termina com a morte do corpo, as palavras de Jesus não teriam nenhum sentido. Seriam promessas vãs. Mas se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espírito imortal vai evoluindo e aperfeiçoando, poderemos ver nessas palavras também a lei de causa e efeito, que juntamente com a lei da imortalidade da alma, torna possível o cumprimento dessas promessas. Leon Denis diz que o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, até que tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, assim, a visão do ser será sempre para o infinito, como ele sempre diz em suas literaturas, para a frente e para o alto. Que não somos seres estacionários, onde essas conquistas do presente se encerram no intervalo entre o nascimento e a morte do corpo biológico. Não somos. Essa lei de causa e efeito que nós conhecemos, aquela que se cumpre através da lei da reencarnação, é a chave para compreendermos esses ensinos de Jesus, destacando a justiça de Deus, que funciona sempre para o ser espiritual, de acordo com o seu entendimento, dando a cada um segundo as suas obras. Então, conclui-se que você faz, que está o seu mérito. Naquilo que você faz é que está o seu mérito. Sua obra influencia na sua vida. Então, paramos para pensar. Aqueles que estão sofrendo hoje poderão ser recompensados ou dispensados, quem sabe, para as próximas encarnações, de determinados sofrimentos, visto não precisarem mais, para o seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o espírito que já aprendeu a usar o dinheiro para progresso da comunidade, dos seus irmãos também em desenvolvimento, talvez não precisará mais passar pela prova da pobreza, a não ser que ele queira pôr em determinada missão. Compreendemos também, ele traz lindamente no texto, que a justiça e a misericórdia, andam juntas nesse processo. Porque a misericórdia, se nós prestarmos atenção, se manifesta no esquecimento do passado. É misericórdia divina esquecermos o que fomos em outras vidas, os nossos delitos, mas com certeza as nossas virtudes permanecem. Então elas andam juntas nesse processo e na Terra elas se manifestam em forma de cobrança, em oportunidade, em resgate e em compensação. Podemos pegar uma frase muito conhecida por todos nós, uma frase popular que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. E podemos ver nessa frase que traduz a justiça e a misericórdia divina. Vamos ver. O frio é a justiça divina alcançando ao ser que ontem fraudou, burlou a lei. E o cobertor? O que seria o cobertor? O cobertor é o que vai te auxiliar a vencer a intempérie. Significa a misericórdia que se estende a esse mesmo devedor. Não é verdade? Então, esse esquecimento, voltando aos esquecimentos do passado, esse ato de misericórdia maior, divino, é muito útil nas sucessivas encarnações do indivíduo. Por quê? Porque essas lembranças do passado poderiam trazer inconvenientes muito graves. Também
poderia assim humilhar o espírito diante de antigos desafetos, ou então lhe exaltar o orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do seu livre-arbítrio. Né? Quantos mesmo ainda durante essa existência atual, material, não gostariam de esquecer fatos desagradáveis, erros e desavenças? Né? Quanto de nós não podemos, no momento atual, queremos muitas vezes esquecer coisas desagradáveis que aconteceram? Imagine, né, aqui passamos em tempos de outrora, verdade? Então, diante de tudo isso, podemos dizer então que o homem é seu próprio justiceiro, podemos chegar a essa conclusão? Podemos, porque assim, começamos a entender que conforme o uso e o abuso que ele faz da sua liberdade, ele se torna feliz ou infeliz. Né? Então, ele fica sendo o seu próprio justiceiro. Né? E esse uso e abuso das nossas escolhas, né, das nossas vontades, que lá no início dissemos que é a nossa principal potência, né, nos traz a responsabilização, a responsabilidade que nós temos que ter para os nossos atos. E o livre-arbítrio caminha junto com a responsabilização pelo que se faz. Caminha junto com a consciência do que é certo e do que é errado. No texto, Leon Denis diz que através dos ciclos dos tempos, todos se aperfeiçoam e se elevam. E chegará a hora em que todos os defeitos serão eliminados, que todos os vícios e chagas morais serão curadas. Todas as forças do mal que em nós vibram terão se transformadas em forças do bem. Olha que maravilha, né? Porque o mal, meus amigos, na verdade, é a nossa ignorância. A ignorância é o mal soberano, de onde se decorre todos os outros males. Se o homem visse distintamente consequências dos seus atos, sua conduta com certeza seria diferente. Na Gênese, no livro A Gênese, do seu capítulo 3, onde fala do bem e do mal, diz que Deus colocou o remédio ao lado do mal, a dizer que do próprio mal faz nascer o bem, porque chega um momento em que o excesso do mal moral se torna tão intolerável e que faz sentir o homem a necessidade de trocar de vida. Claro, instruído pela sua experiência, ele é compelido a procurar o remédio no bem, né? Sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Logo que ele entra num caminho melhor, é feito por sua vontade, né? Essa vontade, que é essa força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo. Então, é sempre feito por essa vontade e porque ele reconheceu as inconveniências do caminho do mal. Né? Então, devemos, enfim, aprender o alcance dos nossos atos e entender as nossas responsabilidades. Porque o que é ser responsável? Entendemos como ser responsável. É quando uma pessoa tem condições de pensar sobre os seus atos, né? Tanto do passado quanto do presente, e ele poderá escolher a forma como agir no futuro. Quando adquirirmos essas responsabilidades, teremos condições de agir dessa maneira. Dependendo do que fizermos aqui e termos condições de observar os efeitos dos nossos atos, dos nossos pensamentos, poderemos preparar o nosso retorno. É quando, como ele fala aqui, né, prepararmos um ambiente, deixarmos um ambiente mais sadio possível, porque ele vai estar melhor quando retornarmos.
E quando agimos assim, com responsabilidade, receberemos maiores recursos para realizações, né, à medida que nós vamos desenvolvermos essas noções de responsabilidade, essa responsabilidade íntima perante a nossa própria vida, né? A Deus, perante a Deus e o nosso próximo também. Então, o homem responsável, ele não se descuida no cumprimento dos seus deveres, tanto dos seus deveres no lar, na rua, no trabalho, na escola. Devemos pensar assim, porque estamos vivenciando este momento, né? Então, não é só sua responsabilidade com você, é a responsabilidade no meio que você vive também e com a vida do outro, que tantas vezes ficamos indiferentes, achamos que nós não temos responsabilidade, né, pelo outro. Nós temos sim, né, e podemos ver isso mais para frente, falarmos um pouco sobre isso. Então, meus amigos, voltando à justiça, essa ideia superior da justiça decorre então a igualdade, a solidariedade e a responsabilidade dos seres. Esses princípios se unem e se fundem num todo, em uma única lei que domina e rege o universo: o progresso na liberdade. Então podemos pensar, esta harmonia, essa coordenação das leis e das coisas, não nos dá uma ideia de alguma forma maior e consoladora da vida e dos destinos, né, do que dessas concepções negativistas? Nessa imensidade, onde a equidade, ou seja, esse senso de justiça, aparece até nos mínimos detalhes, onde nenhum ato útil fica sem proveito, onde nenhuma falta fica sem reparação, nenhum sofrimento sem compensação, né, onde o ser sente-se religado a tudo que vive. Então temos que trabalhar para nós mesmos e por todos, né? Quando nos dispomos a fazer isso, desenvolvemos livremente as nossas forças, devemos aumentar a luz e com isso cresceremos, né, na nossa felicidade. Um Denis, no texto também, traz uma passagem que é bem interessante, que ele diz que graças às noções das vidas sucessivas, as responsabilidades individuais e coletivas, e ao mesmo tempo coletivas, aparecem-nos mais distintas, ou seja, não se confundem. E é uma verdade. Pensemos nessas idas e vindas, né, nossas. Quantos defeitos já eliminamos e ainda teremos muito a eliminar? Né? Então, nessas indas e vindas nossas, iremos eliminar os nossos defeitos, iremos somando virtudes, né, essas qualidades morais que ornamentam o ser humano ético e que transitam pelo mundo, né, e que faz parte dos caracteres do homem de bem, né, esse homem de bem que nós já conhecemos, que vimos no Evangelho, que é aquele que traz, que nos faz cumprir, né, esse senso de cumprir a lei, de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Aquele que não despreza nenhuma ocasião de ser útil. Enfim, se fez ao outro tudo o que desejara que lhes fizesse. Né? Que bom seríamos, né, que estivéssemos nesse caminho, mas estamos a caminho. Estamos justamente aproveitando essas oportunidades para que futuramente essas características estejam mais resplandecentes, né, em nossos corações e em nós. Então, queridos amigos, Deus, Ele estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não tem outro objetivo senão o bem.
E o homem encontra nele mesmo tudo o que precisa para seguir. Seu caminho está traçado por sua consciência e a lei divina está gravada no seu coração. Só em Cristo encontramos a proposta do amor. E observe que quando amamos, até a nossa avaliação em relação ao outro e os nossos juízos se tornam-se macios. Então devemos sempre progredir. O homem deve sempre progredir. E os males aos quais estão expostos são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais. E nos incita sempre a buscar os meios de sustentar. Ou seja, se nós não tivéssemos nada a temer, não tivéssemos nenhuma necessidade, como iríamos procurar a nossa melhora? Não é verdade? Iríamos nos perder na inatividade. Não inventaríamos nada, não descobriríamos nada. De que valeria? E aí vem a dor, como diz Joana, nossa amiga e conselheira. Porque por vezes precisamos. E a dor é esse aguilhão que nos impulsiona para adiante na via do progresso. E para finalizar o capítulo, Leon Denis diz que a felicidade não está na luta e não está na vingança. Está na união dos corações e das vontades, sempre de forma poética, filosófica e de forma muito forte, que nos leva à reflexão, não é verdade? Então, diante, amigos, de tudo o que foi falado em nosso encontro de hoje, de tudo o que sabemos, de todos esses ensinamentos sobre as vidas sucessivas, sobre a necessidade desse mal, que é passageiro, que ele vem como aprendizado, impulso ao nosso crescimento. Diante da necessidade de tudo aquilo que nos acontece, porque está tudo dentro do funcionamento da lei. Então, se acontece, é para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. E esses nossos sofrimentos é que é o nosso grande educador, porque ele serve para nos reabilitar. Então, diante de tudo que foi nos permitido saber até o momento, tudo que é colocado à nossa disposição para nos auxiliar em nossa caminhada, temos conseguido dar graça? Temos conseguido dar graças a essa experiência? A esses desafios que consideramos aparentemente mal, mas que ele pode ser o processo da nossa cura? Todas essas doenças, as nossas lágrimas, as nossas perdas, que podem ser um remédio amargo para nossas dores, temos conseguido agradecer? E sobre o agradecer, eu queria compartilhar com vocês um poema, na verdade, para mim uma oração, do Espírito Maria Dolores. Uma oração que foi psicografada por Chico Xavier e que ele fala sobre o agradecer, sobre a gratidão. E o texto se chama Agradeço, Senhor. E diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me deixa percorrer.
De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, queridos, gostaria de deixar essa mensagem, pedir a Jesus que continue abençoando a vida de todos vocês, que Ele continue sendo nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida. E se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando recomeçar, acredite, você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Muita paz. E Jesus nos abençoe.